Bom dia, tudo bem, pessoal? Um pouquinho friozinho esse final de semana, né? Dá uma preguiça, uma vontade de ficar mais em casa. Gostei bastante do nosso encontro, quinta-feira. Eu acho que podemos sim, a cada final de módulo, a gente fazer um encontro assim, né? Foi bom rever todos vocês. É uma pena para as pessoas que não puderam participar, não conseguiram acessar. A gente entende que também tem alguns alunos que têm acesso limitado à internet também, mas acredito que a gente possa estar ajustando isso daí também, tá? Então, como eu conversei com vocês, agora nós teremos o próximo módulo, que é o módulo de cidadania. Então, esse módulo de cidadania, nós faríamos ele de forma bastante prática dentro da sala de aula, né? Assim como os outros módulos também, mas esse em especial a gente faz um trabalho que eu sempre dou no início do primeiro dia para apresentar no último dia. Então, seria um trabalho bem legal que a gente faria. Eu até comentei que a gente estaria começando hoje um outro módulo, mas não era. É esse de cidadania mesmo, porque a gente acabou alterando o calendário. Antes da gente começar o conteúdo, eu vou mandar para vocês naqueles e-mails que vocês me enviaram, aquele questionário, eu vou enviar, e também ali no grupo, a apostila de cidadania por PDF, tá? Para vocês estarem ali consultando, para vocês fazer essa atividade que vocês vão estar fazendo, enfim, daqui para frente. Mas como é uma disciplina mais tranquila, não é tanta teoria, então não tem necessidade tanta da apostila, tá? Então, assim, o Senar também ele não conseguiu devido a essa pandemia e de vários serviços ainda estarem paralisados lá na capital, ele não conseguiu mandar para impressão, que ele manda imprimir numa gráfica as apostilas. E aí, como tudo ficou fechado, eles não conseguiram, né? Está fechada ainda a gráfica. Mas existe a possibilidade de eu estar enviando, então, no e-mail e também no grupo ela em PDF para vocês estarem consultando. Os slides eu estou passando aqui do lado, então a gente vai conseguir fazer essa aula bem tranquilo, certo? Pessoal, falando em cidadania. Cidadania é aquela coisa, né, que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue explicar. Talvez eu saiba da importância, mas também existem vários aspectos que talvez eu não esteja agindo da forma correta como um cidadão, uma cidadã também. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a história da cidadania, da onde que veio essa palavra cidadania, da onde que surgiu tudo isso que a gente fala sobre cidadania. Então, aqui, um dos conceitos citado então aqui por Hannah Arendt, que ela fala o seguinte: a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado, é um construído da convivência coletiva, que requer acesso ao espaço público. É esse acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo através do processo de asserção dos direitos humanos. Então, vejam, é um conceito complicadinho também. Por quê, pessoal? Porque a cidadania, ela é, então, o direito a ter direitos. Só que não é só o direito que eu tenho. Cidadania é eu entender que eu tenho direitos, mas que o meu direito vai até onde começa o direito do próximo. E aí que é o interessante da gente praticar a cidadania. Por quê? Porque o meu direito, ele termina onde começa o do próximo. Porque se eu achar que o meu direito é meu e eu faço o que eu quero, quando é que o outro vai ter o direito dele prevalecido? Tá? Então, essa é uma diferença grande quando a gente estuda cidadania. Cidadania é ser cidadão, é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, é ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado e ter direitos políticos. Então, quando a Constituição Federal foi criada, o início dela, o primeiro parágrafo da Constituição brasileira já fala isso. Ser cidadão é ter direito à vida.
Primeiro, quando que eu me torno um cidadão e quando que eu começo a ter direitos? A partir do momento que eu nasço. Então, hoje, quando os bebês nascem, eles já saem do hospital com uma certidão de nascido vivo. A partir do momento que eu tenho uma certidão de nascimento e que o meu registro existe, que eu estou viva, eu começo a ter direitos. Primeiro direito, ter direito à vida. Ter direito à vida é um dos maiores direitos que o Brasil possui. Então, todos sabem que o Brasil é contra o aborto, justamente porque na Constituição Federal diz, a primeira frase, que ser cidadão é ter direito à vida. Então, por isso que também matar alguém é crime, porque todos os cidadãos têm direito à vida. Liberdade, propriedade, né? Igualdade perante a lei. Perante a lei não interessa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Eu posso pagar um advogado melhor? Sim, mas o julgamento e as decisões que vão ser tomadas não é em quantos bens eu tenho ou o que eu sou. Né? Perante a lei, nós somos todos iguais. Participar no destino da sociedade. Então, aqui no Brasil existe esse direito, a partir dos 16 anos, nós podemos votar e também nós podemos, se quisermos, né, ser candidatos a alguma coisa, nós temos esse direito de ser votado. Tá? Então, não existe também algo que impeça. Hoje existe, né, a lei da ficha limpa, mas fora isso, a Constituição prevê que todo e qualquer cidadão também pode ser votado, né? Votar e ser votado. Lembrando que no Brasil o voto é obrigatório, né? Enquanto em alguns países o voto já não é mais obrigatório, não são todas as pessoas que votam e que têm esse direito. Aqui no Brasil, a partir dos 18 anos, né, é obrigatório a gente votar. Cidadania, participação da riqueza coletiva, direito à educação, a um trabalho justo, direito à saúde e direito a uma velhice tranquila. Então, todos esses direitos que eu estou passando para vocês aqui, pessoal, tá lá na Constituição Federal, não sou eu que estou falando, né? Então, lá diz que a lei faz com que nós tenhamos direito à educação, né? Educação básica, de qualidade, gratuita, que é o mais importante, a um trabalho justo, né? Então, no Brasil não é mais permitido escravidão. Nós temos que ter um contrato de trabalho, nós temos que ter carteira assinada, nós temos que ter alguma coisa que faça esse vínculo existir, né? Lembrando que a gente não pode trabalhar com pessoas que não tenham nenhum tipo de vínculo, seja por contrato de trabalho, seja por carteira assinada. Saúde, né? Ah, professora, mas direito à educação, a educação é precária. Saúde, olha só como é que é a nossa saúde. Sim, infelizmente nem tudo é perfeito, mas a Constituição diz que nós temos esse direito, né? Lembrando, pessoal, que se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos não existe SUS. Então, você pode até ser atendido, mas você vai ficar devendo esse atendimento, esse valor que o governo gastou com você, você vai ficar devendo para o governo. Então, vejam que alguns países são bem mais desenvolvidos que o Brasil, mas a Constituição deles não prevê esse tipo de assistência. Né? Então, assim, existem os prós e existem os contras, né? Mas nós temos que, sim, avaliar exatamente quais são os nossos direitos, né? E também os nossos deveres, né? Aonde que começa o direito da outra pessoa? Quando começam os meus deveres. Então, eu tenho o dever de respeitar, eu tenho o dever de participar, eu tenho o dever também de fazer a minha parte perante essa sociedade. Então, contando um pouquinho da história da cidadania, o conceito da cidadania ele surgiu lá na Grécia, né, que foi a primeira organização de sociedade que a gente teve, sendo usado para designar os direitos relativos ao cidadão. Ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Então, lá na Grécia, pessoal, lá nesse tempo, quem era o cidadão? O cidadão era quem morava na cidade e participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Então, o restante do povo que não vivia na cidade, não participava ativamente da economia, não era um cidadão.
Aí o conceito foi ampliado, né? Foi estudado, foi ampliado, englobando um conjunto de valores sociais que determinam os deveres e os direitos de um cidadão. Então, até a palavra cidadania, a palavra cidadão virar isso que a gente conhece hoje, muita coisa aconteceu, né? Não eram todos que tinham direitos a tudo. As únicas pessoas que tinham direito na época e que eram considerados cidadão era quem participava ativamente da economia local, né? Então, o restante não era considerado cidadão. Nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico de direito público interno entre uma pessoa e um Estado, né? Nesse caso aqui, o sentido de Estado é a nação. Então, nacionalidade é onde a pessoa nasceu, o país onde a pessoa nasceu. A partir do momento que eu nasci no Brasil e eu tenho uma certidão que coloque, que tem lá que eu sou brasileira, eu tenho direitos que a lei me dá sobre essa nacionalidade. Aqui eu quero fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre a dupla cidadania. A dupla nacionalidade, a dupla cidadania, é quando você tem parentes, né, os teus antepassados, avós, bisavós, enfim, tataravós, que nasceram em outros países, você consegue comprovar que eles nasceram lá através de uma certidão de óbito, a própria certidão de nascimento de algum parente mais próximo que tenha esse vínculo. Você consegue pedir a dupla nacionalidade, né, a dupla cidadania, que você passa então a ter os mesmos direitos de quem mora lá naquele país. Por exemplo, a prof, eu tenho duas nacionalidades, né? O meu pai é alemão, a minha mãe é italiana. Os avós da minha mãe, eles vieram da Itália lá no tempo de guerra, eles fugiram nos navios, vieram, né? E vieram morar no Brasil. E eu tenho então documentos que prova, né? Eu tenho a certidão de batismo da minha tataravó, ela fica, né? Meu tataravô e minha tataravó. Eu tenho a certidão de batismo, que é toda em italiana, que prova que ela é da Itália, e a certidão de nascimento do meu bisavô e do meu avô, consta o nome lá, fulano de tal, italiano, de nacionalidade italiana, enfim, né? Então, com isso, eu consegui pedir no consulado italiano a dupla cidadania, né? Então, ainda está em processo, porque leva 4, 5 anos mais ou menos para sair, e já faz uns 2 anos que eu enviei toda essa documentação. E quando sair essa documentação, eu vou ter direito, se eu quiser, a morar lá na Itália ou em qualquer país europeu, porque ela abrange toda a Europa, e ter direito como as pessoas que moram lá. Eu posso trabalhar, eu posso receber os auxílios que tem lá, enfim, eu posso ter uma vida normal lá e todos os meus direitos garantidos. Meu, da minha família, que for comigo. Tá? Então, vejam que a nacionalidade é muito importante. Por isso que nós temos a nossa certidão de nascimento, a nacionalidade nossa, dos nossos pais, dos nossos avós, vários formulários que a gente preenche tem a nossa nacionalidade, porque assim a gente está garantindo os nossos direitos. Então é muito importante a nacionalidade, que é esse vínculo que a gente tem com o país onde a gente nasceu, tá? E existe também então essa possibilidade da gente fazer essa dupla cidadania, que é essa dupla nacionalidade dos nossos antepassados, tá? Então é bem interessante, conversem com a família de vocês, de repente vocês têm aí uma história legal na família de vocês, e a gente, pensando no futuro, a gente pode, né, a gente não sabe o que vai acontecer nem aqui, nem lá, enfim, mas é uma porta aberta para que talvez a gente consiga ter uma outra vida, ou, por exemplo, no meu caso, eu penso na minha filha, de que de repente ela possa estar usufruindo disso mais tarde, ok? No Brasil, os direitos políticos são regulados pela também Constituição Federal, que diz que a gente pode então votar e ser votado. Nos termos da norma constitucional, o alistamento militar para os meninos e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, os meninos, é obrigatório o alistamento militar, né? E quem escolhe se você vai servir ou não no exército é eles, né? Então é obrigatório
que a partir do momento que o menino fez 18 anos, ele se apresente a uma junta militar, ele se aliste, e aí eles vão decidir quem vai, quem não vai, quais são os critérios. E também, a partir dos 18 anos, é obrigatório que a gente vote, né? Então, é muito importante que a gente vá lá e faça a nossa parte. A gente está mudando alguma coisa? Não sei, mas a gente está participando. Então, tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou votar porque não muda nada. Não vai mudar nada, mas pelo menos você fez a tua parte. Né? Então, cada um que vai lá e que exerce essa cidadania está fazendo a sua parte. Então, é muito importante que a gente participe, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não atue ativamente lá na política, enfim, mas nós temos esse ato de cidadania que é muito importante que a gente faça, que a gente analise, que a gente avalie quem são essas pessoas, o que elas já fizeram, né? O que elas podem estar fazendo, avaliar todas as propostas, não votar só para ir lá e votar no dia, né? Então, a gente tem essa consciência que é necessário, que é preciso, que é importante, e a gente deve fazer também da melhor forma possível, né? Então, é bem interessante também. Formas e maneiras de comportamento cidadão na família, na sociedade e na escola. Quais são os comportamentos cidadão que eu tenho lá na minha família? Quais são os comportamentos que eu tenho ou que eu deveria ter na sociedade onde eu vivo e na escola onde eu estudo? Então, essa justamente é a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. Quais comportamentos nós devemos ter em casa, que é com a família, na escola e na sociedade? O que vocês acham? Imaginem comportamentos cidadãos em casa, na escola e na sociedade onde eu vivo, no meu bairro, na praça da minha cidade, nas ruas onde eu caminho, né? Dentro da minha casa, que comportamentos cidadãos nós devemos ter, né? Junto com a família, com os ambientes que a gente divide dentro da nossa casa, na escola. Qual é o dever que nós temos? Quais são os direitos que nós temos? Que comportamentos a gente deve ter nesses locais, ok? Então, vocês vão estar copiando no caderno de vocês essas perguntas, coloquem ali que é de cidadania, vão responder essas 3 perguntinhas ali, quais comportamentos eu devo ter em casa, na escola, na sociedade, lembrando que isso é algo pessoal e ao mesmo tempo coletivo, né? Quais são os comportamentos que é legal a gente ter nesses 3 setores que eu coloquei aí, certo? Então, coloquem ali, tirem foto do caderno, façam a letra legível, me mandem no dia, tá? Lembrando de mandar somente no grupo. Eu vou estar apagando o que vocês já me mandaram para não ficar sobrecarregando também o celular. Vocês podem apagar também a partir de hoje, para não confundir também, né? E aí a gente retorna com as atividades agora desse módulo de cidadania. Certo, pessoal? Um beijo grande. Se tiverem alguma dificuldade, me chamem e até a próxima aula!